a Secretaria Municipal da Saúde de Marília está fazendo uma série de ações para evitar ou reduzir os casos de dengue no município. Foi lançado ontem e começou hoje de manhã a Operação Catatreco, que tem o objetivo de recolher todo tipo de material que pode servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, que causa dengue. Além disso, também ontem à tarde, o prefeito Vinícius Camarinha, a secretária Paloma Libânio Nunes, o presidente da Câmara, Danilo Bijeski, o Danilo da Saúde e outros secretários estiveram na Secretaria Municipal da Saúde e na Central de Ambulâncias. E o que eles encontraram lá não foi muito bom. Além de veículos sucateados, os funcionários estão desmotivados com a atual situação. E além disso, a cidade também registrou situações de aumento de casos da dengue nos últimos dias. Para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo ela, a secretária municipal da Saúde de Marília, a médica Paloma Libânio Nunes, que veio correndo aqui porque ela estava lá participando da Operação Catatreco, né, Paloma? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Agora Interior, agora efetivamente como secretária, né? Boa tarde, Carlos. Está uma correria, né? A gente tem acompanhado todas as ações de perto, realmente o que tem acontecido, e eu tenho falado bastante que o que tem acontecido esse ano foi porque algumas ações do ano passado não foram feitas. Não fizeram a lição de casa, né? Então, quando algumas ações não são feitas, acaba saúde, a gente nunca pensa no dia de amanhã, a gente pensa sempre para frente. Então, como não foi prevenido, agora a gente tem que correr atrás do tempo perdido mesmo, e por isso essas ações tão intensivas. A gente começa um ano com Covid, que não deixou de ter, começa um ano aí com aumento de casos de dengue, começa um ano com o norovírus, né, aquele vírus que veio também do pessoal da praia. Então, a gente começa o ano com bastante doenças que podem ser evitadas, com doenças transmitidas por vírus. Então, assim, vamos ficar atentos e começamos com bastante ação, assim, principalmente agora com a dengue. E pode perguntar. Falando especificamente da questão da dengue, eu sei que dentre as várias ações do plano de governo do prefeito Vinícius, ele enfatizou bastante essa questão da saúde, e a dengue sempre foi uma preocupação desde o final do ano passado, quando a gente percebia que os casos estavam crescendo muito e não estavam acontecendo as ações necessárias para tentar reduzir isso. A Operação Catatreco, que começou hoje, é uma das ações para tentar mudar esse quadro. Como é que foi esse primeiro dia, a receptividade das pessoas? Isso acaba trazendo também uma maior empatia para que as pessoas efetivamente aceitem a ação dos agentes? Primeira coisa, lembrando que o ano passado foram mais de 10 mil casos de dengue. Mais de 10 mil casos. Mais de 10 mil casos, então foram bastante. Então, 18 mortes, se não me engano. 19 mortes, 19 mortes. E temos ainda mais 2 que não foram confirmadas, que está sob investigação, exatamente. Então, diante desse cenário epidemiológico, como que a gente começou o ano? Pensando em todas as ações. A primeira ação, que é uma ação constante, é a orientação dos nossos agentes de endemia. Então, nós temos mais de 100 agentes de endemia, eles vão em todos os domicílios, orientar a população, explicar, olha, isso daqui pode ser um criadouro, isso aqui pode não ser. Uma outra ação é colocar o larvicida. Tem locais que não dá para a gente tirar o criadouro, então coloca o larvicida. Outra ação que a gente está fazendo intensivamente também é a nebulização. Então, a nebulização costal, em situações e regiões que tem aumentado o número da dengue, a gente tem feito a nebulização. E mesmo assim, ali no bairro Cascata, no Maria Isabel, nós vimos que com todas essas ações, mesmo com a nebulização, com a orientação, com o larvicida, ainda teve um aumento de casos. Pensando nisso, nós falamos, não, então vamos ajudar essa população. O que está acontecendo? Tem material dentro da casa das pessoas que está acumulando água. Então, lá nós encontramos sofá, encontramos cadeira, armário, tudo isso. Nesse primeiro dia, eu quero agradecer muito, viu? Muito a população, porque a população nos acolheu aí de braço aberto. Nosso caminhão está cheio já, cheio. Então, assim, realmente a população está aderindo. Várias viagens. Nós vamos fazer isso, ó. Por que começou no bairro Maria Isabel, no Cascata? Porque foi onde teve maior número de casos de dengue. Exatamente, maior número de casos de dengue foi no Maria Isabel, foi no bairro Cascata. Então, iniciamos porque já fizemos todas as outras ações, não tinha resolvido, não, vamos ajudar mais a população. E nesse primeiro dia a gente realmente ficou muito feliz com a população, colocaram mesmo na calçada, lembrando que material reciclável, tem os ecopontos, tem a coleta seletiva, tá? Lixo, a coleta de lixo continua normalmente, não vai mudar nada. O caminhão Catatreco é para quê?
móveis, eletrodomésticos, tem muito liquidificador que o pessoal quebrou, deixa lá no cantinho, tem aquele copo do liquidificador, aquilo acumula a água da chuva, e às vezes a gente esquece, deixa lá no cantinho. Às vezes a gente foca no pratinho isso, da planta, né, na tampinha, na garrafinha, mas tem outros objetos que podem servir de criadouros. Então, né? a gente tem pedido à população, olha aí no seu quintal, faz uma varredura, dá uma olhada em tudo que possa acumular água. Se tem alguma coisa para descartar, já separa, coloca na calçada. Maria Isabel e Cascata, coloca na calçada que a gente vai estar retirando. O catatreco está passando, catando tudo. Estamos muito felizes com a adesão da população, que a população tem aderido muito bem mesmo. E semana que vem, Anis Badra. Semana que vem, pessoal do Anis Badra, já fica aí atento, que a gente vai passar por aí. E depois nós vamos decidindo semana a semana onde que vai ser, de acordo com a quantidade de casos. Foi aumentando o caso aqui, a gente vai aqui, até a gente chegar em toda a cidade, porque o nosso intuito é levar o catatreco para todo o município de Marília. O antigo Cidade Limpa, né? Que era o convênio que tinha com a emissora de TV, né? Exatamente, com a TV Vamos Tem. chamar assim, a nossa co-irmã, né? A TV Tem, aqui a gente não tem restrição de falar nome de emissora, né? O Cidade Limpa é um programa fantástico que sempre promoveu esse tipo de ação, né? Emergencialmente, porque o programa começa a acontecer mais para frente, a prefeitura está fazendo esse catatreco, né? E a doutora mencionou aí o Anis Badra, que recebeu no fim de semana a nebulização, né? Isso, recebeu nebulização, nós fizemos um bloqueio também, então assim, onde a gente vai vendo que vai aumentando, nós estamos fazendo todos os esforços. A gente não quer que aumente o número de casos de dengue, mas para isso eu sempre falo, não é um esforço só da prefeitura, nós estamos fazendo toda a nossa parte, mas a gente precisa da ajuda da população. A população precisa estar sempre de olho. Dengue mata, tá, gente? Dengue mata. Então, assim, não é uma doença simples, não é só uma virose. Então, assim, começou também com os primeiros sinais, a gente já tem orientado, até nós já fizemos orientação para todas as nossas unidades de saúde, UBS, USF, para a UPA, PA, que tivemos aí no começo do ano um aumento de viroses, e essas viroses é tanto dengue quanto norovírus também que teve. Pedimos já para estar reformulando todo o atendimento, para estar realmente pensando nessas viroses, deixando o pessoal separado, para a gente não deixar isso evoluir. É contagioso, né? Altamente. Virose, né? O norovírus é totalmente contagioso, altamente, mas a gente não fica tão preocupado, porque é leve. É leve e é um paciente que ele vem da praia, então às vezes ele já teve lá, então ele só volta para o município depois que ele já melhorou mesmo, mas tem alguns que ainda voltam doentes, ainda voltam transmitindo a doença, então a gente tem que pensar também, tem que ficar atento. Falo que a gente que trabalha na saúde, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, considerando o cenário epidemiológico. O cenário epidemiológico atual é Covid, norovírus, dengue, chikungunya, zika, pensar em todas as arboviroses que a gente fala, não esquecer das outras doenças que também são transmitidas pela água da chuva. Então tem que ficar atento e vamos cuidar. E quando a gente fala também da água da chuva, não é só para dengue, né? São todas as doenças que são transmitidas aí na água da chuva. Nós estamos conversando aqui com a secretária da Saúde, Paloma Libânio Nunes. Desculpa eu estar de cabeça baixa aqui olhando no celular, mas é porque a gente acaba de receber uma informação da Prefeitura de Araçatuba e a gente faz esse link com a Prefeitura de Araçatuba, porque lá, doutora Paloma, lá foi decretado estado de emergência devido à dengue. Decreta emergência para a dengue. Lá eles registraram somente em 2025 834 casos e uma das medidas que a Prefeitura de Araçatuba, o prefeito Lucas Zanata, está adotando lá é colocar em funcionamento 24 horas por dia as UBSs dos bairros Morada dos Nobres e Umuarama 2. Ele fez uma entrevista coletiva hoje pela manhã. Nós temos o nosso correspondente lá em Araçatuba, o Guto Ferrarese, e ele nos mandou essa informação, dando conta que a cidade de Araçatuba, para você ver, você que acompanha a nossa audiência em todo o centro-oeste paulista, na Alta Paulista, o problema da dengue não é exclusivo somente de uma cidade, é do estado inteiro, é do Brasil inteiro. Então lá em Araçatuba, só para você ter essa informação, foi decretado estado de emergência para a dengue, porque tem lá somente em 2025 834 casos. Existe a possibilidade de isso acontecer em Marília? Vocês estão debruçados
no acompanhamento desses casos para uma eventual medida como essa? Nós estamos totalmente focados, debruçados para não deixar esse número aumentar. E se esse número aumentar, que seja numa quantidade razoável, aquilo que já é o esperado. Dentro do controle, dentro do controle, para não virar realmente uma epidemia, para a gente não ter que decretar aí um estado de calamidade, uma emergência pública, nada disso. Nós estamos focados nisso, seguindo todas as orientações do Ministério. Então, o Ministério ele tem orientado todas as nossas ações, a gente tem seguido constantemente. E vamos aí com esse foco total na dengue, foco total mesmo para isso não acontecer. Estamos começando a investigação do índice de larvicida, tá? Nós vamos aí... né? Isso. Lira, né, que hoje a gente chama de Lira, isso, né? Lira. Então, assim, nesse mês agora de janeiro a gente está coletando para até a gente ver se a gente está em alerta, ou então se não, se a gente dá para segurar. Então, estamos fazendo essa coleta aí, aleatória, nas 600 quadras, mas assim, a gente está totalmente focado, debruçado, nossos agentes. Eu queria agradecer muito nossos agentes de endemia, porque eles estão vestindo a camisa mesmo, eles estão indo final de semana para fazer as orientações, porque tem muita população que não está em casa durante a semana. Então, trabalha, não tem ninguém ali, às vezes, final de semana acaba esquecendo, chega tão cansado do trabalho, não lembra de ir no quintal. Então, nossos agentes, não, doutora, vamos lá. Então, eles estão indo final de semana, fazendo essa orientação, de casa em casa. Então, eu queria agradecer muito o pessoal aí da endemia. A gente tem pensado em ampliar o horário, né, e ficar um pouquinho mais à noite. Então, vamos vendo se for necessário para as próximas semanas, a gente vai ampliar o horário. Se for necessário ampliar o horário também das nossas unidades de saúde, a gente vai ampliar. Já tem unidade com horário ampliado, mas, por enquanto, nós não detectamos um número aumentado nas unidades para a gente poder fazer isso. Mas se a gente detectar qualquer variação na demanda, a gente já lança com essa estratégia. Perfeito. Ontem mesmo já tive, né, em algumas unidades na UPA Norte para poder verificar como que estava lá a demanda. Por enquanto ainda está sob controle, mas a gente com um olhar atento. E falo novamente, totalmente focado para que não deixe virar uma epidemia, sem esquecer de tudo que acontece, né? Que esse cenário é um cenário epidemiológico de doenças transmissíveis, mas a gente tem aí as não transmissíveis que continuam, as ações do Janeiro Branco. Então, a gente também, o Janeiro Branco, que é um mês de promoção da saúde mental, sabe, de qualidade de vida. A gente não quer falar só lá em Setembro Amarelo de prevenção do suicídio. A gente quer que ninguém chegue nesse ponto. Então, a gente está focado também, trabalhando bastante com a população que procura nossas unidades de saúde, para a gente promover mesmo aí uma qualidade de vida. Perfeito. Você mencionou aí a visita que você fez aos postos, e aí a gente mencionou também na abertura dessa entrevista a visita que vocês fizeram na Secretaria e na Central de Ambulâncias, e você mencionou aí a questão do empenho dos servidores, né, da dedicação deles. E aí a gente faz a reflexão que a gente mencionou aqui na abertura da entrevista, que eles estão muito desanimados, eles estão muito... Mas não é por conta do trabalho, não é por conta da obrigação deles, é por conta de ver que falta uma estratégia de trabalho, que eles têm condições de fazer isso, que isso acontecia na administração passada, e eles não podiam fazer, por conta da ineficiência administrativa da gestão que passou. Agora a situação muda, né? Então você percebe até um brilho no olhar diferente do agente. Quando você recebe em casa, ele está mais altivo, ele está mais alegre, ele está mais firme, porque ele percebe que fala assim, poxa, efetivamente, aquilo tudo que eu aprendi, aquilo tudo para qual eu estudei, essa administração está colocando em prática e eu estou trabalhando com prazer. É bem isso, né, Paloma? É bem isso, tem um respaldo, e uma coisa que está sendo muito assim, motivadora, é que o nosso prefeito está indo junto, né? Então o nosso prefeito tem participado das ações. Eu vi ele catando madeira, catando treco mesmo. Catando treco, literalmente, catando treco, né? Literalmente. Então, assim, mas isso nos motiva, né? Saber que o nosso gestor principal, nosso líder aí do município, ele está junto com a gente, engajado. Nós ouvimos os nossos funcionários, que ouvem nossos pacientes, e que aí o nosso prefeito nos ouve. Então, assim, realmente é todo mundo junto para poder melhorar a situação do município de Marília. Isso motiva a gente, né? Você está lá no dia a dia, você ouve, de repente, uma demanda de um funcionário e não consegue colocar para frente. Agora não. Agora o funcionário traz a demanda, a gente leva lá para o gabinete tem nos ouvido, o prefeito tem nos ouvido, tem nos dado apoio, respaldo.
E o mais importante, tem ido junto com a gente, tem conhecido os locais, na central mesmo lá de transporte de ambulância, ele foi com a gente, verificou a situação da frota, como que estava, já deu várias orientações, já pediu para a gente poder regularizar tudo isso, e ele tem dado para a gente bastante respaldo, bastante apoio em todas as ações. Quando a gente falou assim, olha, o que está faltando agora é o Catatrec, falou assim, pode fazer. Então, assim, tudo que a gente tem levado, pode fazer, vamos fazer. Então, isso motiva a gente, né? Então, você fica, poxa vida, a gente está levando uma situação técnica e a gente está tendo o apoio político, né? Então, isso faz a diferença, né? Então, a gente está muito confiante, todos, e isso a gente tem visto nos olhos dos nossos funcionários e daqui a pouco vai refletir para os nossos pacientes. Com certeza. A gente quer registrar e agradecer a nossa audiência que acompanha o programa pelo canal do YouTube, o Fernando Andrade, do site Conexão, a Maria Eugênia deixou um recado aqui. Muito bom dia, doutora Paloma, excelente trabalho que está fazendo em Marília pela saúde pública, parabéns. Aí a Amanda Merchó Teixeira deixou um comentário aqui com relação à matéria anterior ali das bicicletas, né, mencionando que eu já tive uma bicicleta daquele tipo lá. Beijo, filha, obrigado pela audiência. Eu também fico em casa, né? Paloma, nós participamos mais cedo do lançamento da campanha de trânsito pelo prefeito Vinícius Camarinha lá no auditório. E ele fez uma menção, inclusive, da questão da saúde pública e o quanto as questões do trânsito, o acidente impacta no atendimento da saúde pública, né? Então você percebe que as frentes de trabalho envolvendo todas as secretarias, envolvendo todo o município, ela está sendo efetiva e bem diversificada, né? De uma forma que atenda amplamente às necessidades do município, né? E trânsito também é saúde pública, né? É verdade, acidente de trânsito é uma epidemia de saúde pública. Então, hoje a gente trata como uma epidemia. Se morrem muitas pessoas no trânsito, além de morrer, quando morre, né, é triste, mas morreu. E aí quando fica acamado, Sim. quando fica sequelado, aí é uma família toda. Imagina, Machucada. uma família toda fica ali tendo que, às vezes tem que parar um trabalho, alguma coisa para cuidar, aí mobiliza bastante o serviço da saúde, que tem que ter fisioterapia, tem que ter o terapeuta ocupacional, e aí começa, vamos... Em alguns casos, assistência social. Neuroassistência social. Então, assim, mobiliza muito. Então, o trânsito, ele é uma epidemia de saúde pública. A gente tem muito leito, foi comentado hoje lá, e eu reforço isso, tem muito leito ocupado por acidente de trânsito. Então, o que acontece? A hora que você ocupa esse leito, você tem que deixar de fazer uma cirurgia eletiva. Sim. Então, você às vezes não vai fazer uma vesícula, você não vai fazer uma hérnia, que era eletiva, porque chegou um acidentado, o acidentado você tem que operar na hora, ele é prioridade. Então, assim, as cirurgias vão sendo canceladas, o trânsito, ele impacta em tudo. Ele impacta na ocupação do hospital, ele impacta nas cirurgias que são canceladas, ele impacta numa pessoa que morre da família, às vezes é um arrimo de família, ele impacta na pessoa que fica sequelada, utilizando o serviço de saúde, não contribuindo para a Previdência, pelo contrário. Então, assim, se a gente parar para pensar hoje, realmente, acidente de trânsito é uma epidemia de saúde pública e precisa ser controlada. E é o que a gente fala, tem que controlar mesmo. Aqueles radares que estavam tendo era pegadinha, a gente não pode permitir isso, indústria da multa, mas aquele que faz realmente a infração grave, esse tem que ser realmente penalizado, punido, porque esse daí ele está trazendo uma tragédia para o nosso município. Sim. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, para você deixar uma mensagem para a nossa audiência, uma recomendação, né, com relação a todo esse trabalho que a saúde, que a Secretaria da Saúde está fazendo, juntamente com a Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, da Educação, enfim, com todas as secretarias conjugadas, qual é a orientação que você dá para os próximos dias, seja por conta do catatreco, seja por conta das nebulizações, o que o cidadão deve fazer para auxiliar o poder público nesse combate ao mosquito, nesse combate à dengue? A gente pede incessantemente que a população... Aquela câmera 1 ali, ó. Aquela Isso, câmera 1. isso. Então tá, população, ó, a gente pede incessantemente para vocês. Olhem o quintal de vocês, verifiquem se não tem água parada, está um período de chuva, tem essa chuva, vai lá, parou um pouquinho de água, isso pode ser um criadouro do mosquito da dengue. Olhem isso.
atendam nossos agentes de endemia. Ele está indo lá para auxiliar vocês, para ajudar, porque às vezes a gente olha para o nosso quintal, a gente não enxerga. Então, o agente de endemia, ele está preparado, ele está capacitado, ele tem a formação para isso. Ele vai lá rapidinho e já verifica onde pode ser um possível criadouro de dengue. Ele também leva o larvicida, se for necessário. A nebulização, em alguns casos que a gente falhar, essa questão do criadouro. E agora, com o catatreco, se você tiver alguma coisa aí no seu quintal, quer desfazer desse imóvel, que pode estar lá parando a água da chuva, coloca para a gente aí na calçada. Vamos iniciar no bairro Maria Isabel e Cascata até sábado, meio-dia. Semana que vem estamos indo para o Anis Badra e nas próximas semanas a gente vai divulgando para vocês conforme a situação epidemiológica do município, conforme o aumento do número de casos de dengue. Aumentou o caso de dengue em um bairro, nós vamos focar nossas ações nesse bairro. Aumentou em outro, vamos focar. Mas não esquecendo que é o município todo e todo mundo contra a dengue. Perfeito. Secretária, muito obrigado por encontrar esse tempinho aí, né, em meio a essa correria, a esse trabalho todo. E a gente sabe que o seu tempo é precioso. Orientação, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Pode chamar, a gente deixa de almoçar, não tem problema. A gente vem porque é importante a população ajudar a gente. A gente precisa desse apoio de vocês, porque se a gente não tiver apoio da população, a gente não consegue. E a gente precisa esclarecer. Para a gente ter o apoio da população, a gente tem que esclarecer, porque se a gente não esclarece, a população não é obrigada a saber. Sim. Essa é a nossa função. Contem sempre comigo, para o que precisar da saúde pública aí, as demandas que tiverem. Quiser, doutora, explique por que isso não está acontecendo, é só me chamar que eu venho, estou aí à disposição. E muito obrigada por esse espaço, porque é importante vocês estarem cedendo esse espaço para a gente. Com certeza.